Pronto, para terminar essa parte de ventos perigosos, né? Eu estava falando de furacão. Uma diferença bem drástica de furacão para tornado, furacão, tufão, né? E tornado, é que os tornados, eles geralmente eles são continentais, né? Se formam nos continentes. Eita, tem alguém entrando. Enquanto furacões e tufões, né, ciclones, eles dão origem no oceano, os tornados dão origem, eles são originados no continente. E eles são originados por causa por causa da chegada de uma frente fria, e geralmente eles se formam numa área onde é bem quente, onde está quente, uma zona instável, e aí com a chegada dessa frente fria provoca ali a movimentação do ar na atmosfera, e pode dar origem a ventos que chegam até quase 500 km por hora. Uma velocidade de quase 500 km por hora. E eles devastam uma área enorme. É claro que os furacões também têm esse poder. Porque, embora furacão geralmente ele atinja a velocidade de 119 km, ele pode ir até acima disso aí, certo? Dependendo da categoria dele. E furacão, eles são bem maiores. Tipo assim, o diâmetro dele é bem maior. Enquanto o tornado ele atinge no máximo 10 km de diâmetro, o furacão ele pode atingir 200, 400 quilômetros de diâmetro. Eles são enormes, os furacões, enormes. E outra coisa de diferença do furacão para o tornado é que o tornado, ele geralmente acontece no continente, óbvio, mas eles, como é que eu posso dizer? Duram menos. Eles têm uma duração menor. Enquanto o furacão, ele dura, em média, pode durar uma semana, ou até mais que isso. Ele foi encontrando condição para ele girar, continuar girando, né, no sentido circular, encontrando ali condições para que ele se movimente e ele continua. Furacão pode durar por mais de uma semana até. Já tornado, não. Tornado geralmente dura pouco tempo. Não horas, mas geralmente pode durar um dia, um pouco mais de um dia. Mas ele não dura o tempo de um furacão. Tornado, ele demora menos. Ele acaba mais rápido. Pronto. Aí, furacão, tá dizendo aqui onde é que eles nascem. Geralmente nasce na costa africana, aqui na América, né? Nasce na costa africana e vem em direção à América, o continente americano, abrangendo o Mar do Caribe e os Estados Unidos, que é mais comum acontecer nessas regiões. Aí aqui fala do furacão Catarina, que atingiu o Brasil no ano de 2004, mas tirando isso aí, a gente não tem notícia mais de um furacão tão forte, não. É incomum, geralmente acontece furacão aqui, nessa parte abaixo da linha do Equador, na nossa região. Aí vamos lá. O nome ciclone é mais utilizado para o Oceano Índico, para furacões que acontecem no Oceano Índico. Tufão é mais utilizado, esse nome é mais utilizado para a parte ocidental do Oceano Índico, entre julho e outubro. Os tufões surgem no Mar da China e atingem o leste asiático. Tá vendo? Mas é a mesma coisa. Ciclone, tufão e furacão é a mesma coisa. Né? Só muda a denominação para o local onde ele surge, mas é a mesma coisa. Já o tornado não, o tornado é diferente. O tornado se forma no continente, o tornado ele é menor, mas tem maior velocidade. Ele é menor, mas tem maior velocidade. E acaba mais rápido. O que mais? Aqui ele é mais comum também nessa região do hemisfério norte, né? Ele é mais comum ali nos Estados Unidos, que tem um corredor de tornados lá. É mais comum naquela região ali. E se forma no continente, que é diferente dos outros. Os outros, tufão, ciclone, furacão se formam no oceano, né? Vendaval. O que é um vendaval? É um vento forte. Um vento forte, mas que dura horas, né? Um vendaval é um vento bem forte, que pode atingir aí 150 km por hora, mas ele não se compara aos outros fenômenos que a gente estava falando até agora. Porque um vendaval, ele dura 5 horas no máximo. Certo? Então, e geralmente acontece na madrugada, como o livro está falando aqui. Ó. Geralmente ele acontece na madrugada, os vendavais. É diferente a dinâmica. Pronto, a gente terminou isso aqui. Aí vamos para outra aula, a gente responde alguma questão. Já falei dos fatores climáticos. Era bom que a gente fizesse essa outra aula aqui, e aí eu pego algumas questões de clima e a gente faz geral, né? Classificação climática. Vamos lá. Aqui o livro já começa apontando o seguinte, que dependendo de algumas condições, pode ser que em alguns locais a gente tenha a formação de um microclima, de um mesoclima ou de um macroclima. Microclima são locais menores, né? Locais menores, onde tem uma condição ali climática inerente àquele local. Geralmente é por causa da vegetação ou por causa da questão urbana, que promove ali a formação de um microclima, de uma condição climática diferenciada dentro daquele local.
Então, por exemplo, dentro de uma cidade, eu posso ter vários microclimas, dependendo se ali é mais densamente, determinado local, é mais densamente povoado, é mais asfaltado, tem mais prédios, aquela condição ali pode formar um microclima. Ou então a questão da vegetação, tipo locais que tem bastante vegetação, ou que tem falta, carência de vegetação, pode ser formado um microclima naquela região. Microclima se refere a fenômenos específicos que ocorrem em determinados locais, certo? Não atinge enormes áreas, como o próprio nome está dizendo, micro, né? São coisas que acontecem em locais menores, que geralmente está relacionado à questão da vegetação e do aspecto urbano. Mesoclimas. Os mesoclimas geralmente acontecem em uma cidade, não tem uma proporção exata, um mesoclima, mas geralmente são locais que sofrem uma modificação por causa de aspectos relacionados ao relevo ou à altitude, né, do relevo, enfim. E aí, por causa disso, faz com que naquele local, naquela cidade, tenha ali uma condição climática diferente. Vamos citar um exemplo? Alguém aqui já deve ter ido em Porto Alegre ou então em Martins. Ou já ouviram falar, que são cidades aqui no Rio Grande do Norte, que estão localizadas em áreas mais elevadas do terreno, né? Repare que a condição climática dessas cidades é diferente da condição climática de outras cidades vizinhas aos seus redores, mais baixas, né, que tem altitude mais baixa. E aí a gente percebe que lá tem um mesoclima, tá? Que está acontecendo uma dinâmica climática diferente, que é em decorrência da altitude. Aí a gente fala que é um mesoclima. Mesoclima geralmente acontece numa cidade específica, num local específico, mas não é um micro, porque micro acontece em áreas menores, né? Meso abrange uma área um pouco maior, mas não tem um tamanho específico para mesoclima, é isso que eu quero dizer. Já o macroclima, né, são condições aí de enormes áreas, que pega, sei lá, um continente ou a metade de um continente, uma região grande. Aí forma aí macroclimas. No caso, esse mapinha aqui é um mapinha de macroclimas, né? Ó, enormes regiões onde abrange os climas quentes, climas frios, climas temperados e climas de altitude. Macroclimas, são grandes regiões onde abrange esses tipos climáticos aí. Aí, a partir de agora, a gente vai começar a ver os macroclimas mundiais. Depois, a gente vai ver uma aula específica de climas do Brasil, certo? E aí a gente vem para a perspectiva nacional. Agora a gente vai ver a perspectiva mundial. Então, olhando já para esse mapinha aqui, ó, climas quentes. Os climas quentes predominam nessa zona tropical, ó, equatorial, tropical úmido, tropical seco e desértico. Tendem a acontecer mais nessa zona tropical. Climas frios tendem a acontecer mais onde? Nessa faixa de temperado para polar, né? Nas proximidades dessa faixa aí. Climas temperados acontecem, obviamente, na zona temperada, e climas de altitudes varia, dependendo do local, né? Aqui tem um continental, tem climas de altitude continentais. Acontece, o que a gente sabe, acontece em áreas mais elevadas do terreno. Está demarcada aqui a Cordilheira dos Andes, um pouquinho dela. Aqui onde pega as montanhas rochosas nos Estados Unidos e Canadá. No México tem a Serra Madre Ocidental e a Serra Madre Oriental. Aí aqui tem a cadeia do Atlas na África. Tem os Alpes na Europa, tem a Cordilheira do Himalaia aqui na Ásia, enfim. Tem algumas áreas mais elevadas que o clima vai se chamar de clima de altitude, que é um clima frio, condicionado por causa da altitude. Vamos lá. A gente vai ver agora alguns tipos de climas mundiais e vai estudar climogramas. Eu vou mostrar o clima, algumas características desse clima e o climograma desse clima. O que é um climograma? Um climograma é um gráfico. É um gráfico que mostra o clima, as condições climáticas daquele local, né? E aí ele mostra tanto o índice pluviométrico, a quantidade de chuva, que vai ser especificado por essas barrinhas aqui, ó. Toda vez que você vê um climograma, ele vai datar para a gente, ele vai mostrar para a gente as barrinhas, que vai mostrar a quantidade de chuva, de acordo com o mês do ano. Repare que o mês do ano está aqui embaixo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Cada barrinha dessa compreende um mês do ano. E cadê? Essa linhazinha aqui, sempre que você vê um climograma, pode ser que o climograma venha em preto e branco, por isso que eu não estou dizendo que toda barrinha vai ser em azul, tá entendendo? Geralmente vem em azul, mas você pode fazer uma prova de um concurso, do Enem, uma prova aí que seja preto e branco. Então, eu estou dizendo que toda vez que você vê um climograma, que ele tiver essas barrinhas, as barrinhas indicam quanto choveu naquele mês. E o mês vai estar embaixo. Sempre vem o mês. Ele pode estar preto e branco, mas sempre vai vir a barrinha, sempre vai vir um mês embaixo, bonitinho. Ele vem assim. Pode estar em preto e branco. E essa linha, eu não vou dizer que ela sempre vai vir vermelha. Por quê? Porque pode ser que vocês façam preto e branco. Se vier preto e branco, a linha vai vir... Esse negócio aí,
Acontece também muito quando fala sobre, como é? Biomas, né? Tem também. Tem também, gráfico de climograma. Mas geralmente é porque acontece nessa área específica, né, desse clima. Bioma tem a ver com o clima, né? Tem a ver com o clima. Os elementos naturais são interdependentes? Então, olha, toda vez que você vê essa linhazinha aqui, ela indica o quê? Indica a temperatura média daquele mês. Então, ó, professora, como é que eu faço para saber? O gráfico não me disse se essa cidade se localiza no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Como é que eu sei? Eu vou ter que adivinhar? Não, não precisa adivinhar, não. É fácil. É só você decorar as estações do ano. Só você decorar. Por exemplo, aqui no hemisfério sul, a gente sabe que o verão começa em dezembro. Não é? O verão pra gente no hemisfério sul começa em dezembro. Aí é dezembro, janeiro, fevereiro, março termina, começa o outono. E a gente sabe que o período do ano que é mais quente é o período do verão. Então, como é que eu sei, Ana Beatriz, como é que você olha para um climograma? Você sabe que é hemisfério norte e hemisfério sul. Não está identificando. Como é que você sabe? Eu sei que se a linha de temperatura estiver mais alta aqui no início do ano, vai ser o quê? Hemisfério sul. Mas se a linha estiver mais alta nessa região aqui... Ô, Ana Beatriz, porque esse climograma está falando sobre temperatura, né? Está falando sobre temperatura. Temperatura e chuva. Então, mas não seria, se fosse no hemisfério norte, sul, não seria tipo a temperatura elevada e a chuva baixa, não? Temperatura elevada e chuva baixa? Sim. No verão, não é não? Porque chove menos. Chove menos no verão? Na minha... Aham. Chove menos no verão? Que não... Não. Pera. Não. Geralmente a maior parte dos climas do Brasil, os climas do Brasil não são tropicais. Dessa região também, do hemisfério sul. São tropicais, chove mais no verão. O verão geralmente é mais úmido. Mais chuvoso. Aí depende. Se você estiver na área de climas daquela região do Cerrado, central do Brasil. Mas não depende não, porque ali também vai ser mais chuvoso no verão. Não sei de onde é que você tirou isso, não. Acho que você estava falando da questão das monções. Era isso? Não, também não, porque é mais chuvoso no verão. Você estava falando de quê? Não, eu que errei mesmo. Pronto, aí, ó. Geralmente, se for no hemisfério sul, vocês vão ver que essa barrinha aqui de temperatura vai estar mais alta no início do ano, porque é verão pra gente. E quando for no período de junho, julho, agosto, setembro, você vai ver que essa barrinha de temperatura vai ter mais baixa no hemisfério sul. Por quê? Porque é o nosso inverno. É o nosso inverno. Então, a temperatura baixa mais. Aí você sabe, eita, isso aqui é no hemisfério sul. Eu já decorei. Eu sei que o início do ano é verão, aí depois do verão vem o outono, depois do outono, inverno. Aqui pra gente, no hemisfério sul. No caso agora, dia 22 de... Ana Beatriz, aí no verão, no inverno, não chove mais, não? No inverno chove mais? Depende. Depende Pronto, do... é isso que eu tô com dúvida agora. Depende. Por exemplo, no clima litorâneo úmido do Brasil, no clima litorâneo úmido, você vai ver que vai chover mais de outono a inverno, no Nordeste. Ana Beatriz, no Nordeste. Cada canto tem o seu clima. Tem algumas particularidades. Tem algumas particularidades. Dependendo do tipo de clima. Já naquela região central do Brasil, do inverno é mais seco. Se você for para o equatorial, chove o ano todo. Eu vou mostrar já o tipo de clima equatorial, chove o ano todo. É porque eu tava fazendo como se fosse um só, na minha cabeça agora. Tava montando um esquema de uma coisa só. Não é, não. Não monta esquema, não. Monte, não. Eu só estou ensinando para vocês saberem, tipo assim, como é que eu identifico se o climograma é de uma cidade, de um país, no hemisfério sul, ou se ele é de uma cidade, de um país, do hemisfério norte. Eu só estou ensinando isso. Só isso. Mas clima muda muito. Clima muda de um para o outro. Então, cada clima tem as suas especificidades. Certo? Então, ó, por exemplo, se isso aqui fosse no hemisfério sul, se fosse no hemisfério sul, essa linha inicial aqui estaria mais acima, porque é verão, e essa linha do meio, ó, nessa parte aqui do meio, estaria mais baixa a linhazinha de temperatura média. Por quê? Porque inverno a temperatura baixa, então estaria por aqui, entendeu? Esse climograma aqui, ele dá a entender que é um climograma de hemisfério norte, do hemisfério norte. Por que ele dá a entender que é do hemisfério norte, Ana Beatriz? No início do ano, eles estão vivenciando. Enquanto a gente está no verão, eles estão no inverno. Então, a temperatura deles é baixa. No início do ano é baixo lá, no hemisfério norte. E, agora, no meio do ano, a gente começa o inverno aqui em junho. Lá, eles começam o verão em junho. Então, a temperatura vai estar assim,
a linha de temperatura, se for no hemisfério norte, vai estar mais alta na metade do ano, tá vendo? Porque é verão para eles. Então, indica que essa cidadezinha aqui, ó, ela está localizada no hemisfério tá mais alto na metade. Para a gente é inverno, para eles é verão. Então, isso aqui indica que é no hemisfério norte. Eita, vocês não entenderam isso. Eu vou ter que explicar de novo. Me diga, viu, se não entendeu? Me diga. Tem muita questão do Enem que eles gostam de botar climograma. E é muito fácil entender climograma. Mas tire esse negócio da cabeça de que existe um padrão de climograma. Depende do clima, muda as condições. O que eu estou ensinando é só para vocês saberem identificar se determinado climograma está acontecendo numa cidade de um país do hemisfério norte ou numa cidade de um país do hemisfério sul. Só estou ensinando isso até agora. Eu não estou falando de característica de clima nenhum. Se chove mais, se chove menos em tal período do ano. Não estou falando disso ainda. Só quero que vocês saibam identificar se está acontecendo esse climograma. Por exemplo, aqui não diz. Só diz o nome Toledo. Eu lá sei onde é Toledo. Toledo é onde? Pode ser no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Não sei. Mas como é que eu sei que Toledo está no hemisfério norte? Aí eu já sei a sequência das estações. E vocês precisam saber a sequência das estações. Dezembro começa o verão para a gente, no hemisfério sul. Verão, outono, a sequência verão, outono, inverno, primavera. É essa a sequência da gente aqui. Verão, outono, inverno e primavera. Se fosse no hemisfério norte, seria o contrário. Se para a gente em dezembro começa o verão, eles começam lá o ano com o inverno. Aí para eles a sequência é inverno, primavera, verão, metade do ano, mais ou menos, e terminam com o outono. No caso, agora eles estão no outono. Certo? Lá no hemisfério norte eles estão no outono. É essa sequência lá no hemisfério norte. Então, olhando para esse gráfico, tem como identificar se é no hemisfério norte ou se é no hemisfério sul? Não está dizendo. Tem como identificar? Tem. Decore quando é que começa verão e inverno, que você não erra. Não erra em canto nenhum, quando você for fazer uma prova. De concurso ou do Enem, seja lá o que for que você for fazer. Sempre, sempre, sempre. Se essa linha de temperatura estiver mais alta no início, é hemisfério sul, porque é verão para a gente aqui. Certo? Tá alta aqui. Outra característica que é no hemisfério sul, Ana Beatriz. Se essa linha da metade do ano estiver mais baixa, opa, já indica que é hemisfério sul, porque é inverno pra gente, a temperatura cai. Agora, se fosse hemisfério norte, que no caso esse aqui é do hemisfério norte, pode reparar, início do ano eles estão vivenciando o inverno, então a temperatura tá baixa. Olha aqui a linha de temperatura lá embaixo, próximo de zero já, a média do mês de janeiro. E olha aqui a metade do ano, né, pegando junho, julho, agosto, que eles estão vivenciando lá o verão, e a gente tá no inverno, eles estão no verão. Se eles estão no verão, a temperatura, pode olhar, a linha de temperatura, ela sobe. Por quê? Porque a temperatura no verão é mais alta, é mais elevada. E aí sobe. É muito fácil de entender climograma. Muito, muito fácil. Mas você tem que saber essa questão das estações do ano. Se não souber, você não vai achar fácil. E as barrinhas, como eu falei, sempre vão indicar a quantidade de chuva. Agora que eu vou mostrar os tipos de climas, aí a gente vai para essa parte explicar as especificidades de cada clima do mundo. Agora. Então, até então, eu só quero que vocês entendam que isso é um climograma e todo climograma, ele analisa o clima do local. Conforme a questão da precipitação, que geralmente vem aqui nessas barrinhas, vem nas barrinhas, tá indicado aqui os milímetros, ó, nessa parte direita, tá vendo? Ó, os milímetros, que é a precipitação. Então, quanto maior as barrinhas, maior a quantidade de chuva daquele mês. E aqui do lado esquerdo, nesse gráfico, né, tá aqui do lado esquerdo a quantidade de os graus Celsius, né? E essa linhazinha aqui, que pode vir vermelha, pode vir preta, mas a linha sempre vai indicar a temperatura média daquele mês, sempre. Pronto, bem bonitinho. Agora vamos ver alguns macroclimas, né? Climas do mundo. Vamos começar por um climazinho facinho, que é o clima polar. Esse clima aqui, pode olhar no mapinha. Ele atinge essa porção aqui norte da América do Norte, né? Pegando o Alasca, norte do Canadá, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Pega um pouquinho aqui da Islândia, aí pega aqui a parte setentrional, um pouquinho norte da Europa, norte aqui da Rússia, tá vendo? Clima frio polar, né? O clima polar, ele acontece nessas zonas polares. Acontece em áreas de latitudes altas, latitude alta, ou seja, está bem próximo de 90, uma grande característica dele. Áreas frias, área de alta pressão atmosférica. Tem uma grande amplitude térmica, olha aqui.
grande amplitude térmica. Eu não sei como é que chama isso em matemática, que eu não lembro mais. Muito tempo que eu não vejo isso. Essa linha assim, quando faz isso. Assim. Tem um nome para isso, né? Em matemática, eu não lembro mais. Parábola? Parábola que chama, é? Isso aqui? Pronto. Até onde eu sei, Muito bem, muito bem. Tem assim. Mas o climograma também pode estar assim, ó, que é invertido. Aí como é que chama? É assim, pode estar assim também. A gente vai mostrar, eu vou mostrar já já. Porque no caso aqui, como é que você sabe que é no hemisfério norte, Ana Beatriz? Esse climograma, vamos dizer que não viesse dizendo. Como é que você sabe que é no hemisfério norte? O que está acontecendo no hemisfério norte? Olha. Você explicou naquela hora. O verão acontece para eles lá na metade do ano, enquanto para a gente é inverno, para eles é verão lá na metade do ano. A temperatura aqui aumentando, ó, tá vendo? Diz aqui que a temperatura média no verão fica em média de 4 graus Celsius. 4 graus, mas é tipo bombando, né? 4 graus já tá assim bem quente para essa região. E a mínima de temperatura no mês de inverno, para eles é no início do ano, inverno, ó, olha aqui, e pode atingir aí menos 30 graus Celsius. Geralmente é em torno disso aí, menos de 30 graus. E o verão, geralmente é um verão mais curto, onde a gente vai encontrar aí a predominância da vegetação de tundra, que é uma vegetação rasteira, que a gente praticamente nem vê ela o ano quase todo, só vê ela no curto verãozinho nessas regiões polares, da região polar. Cadê? A umidade relativa do ar é bastante elevada na região, em torno de 70% a 80%, mas não evapora muito, a quantidade de evaporação da água não é muito elevada, porque é frio. O que é necessário para a água evaporar? Calor, né? Não, é uma área fria, então não evapora muita água, mas é uma área de grande umidade, naturalmente de grande umidade. Que mais? Baixa temperatura o ano todo. As menores registradas no mundo, do mundo inteiro são daí, dessa área de clima polar. E pronto. E chove mais, ó, como a gente vê aqui nesse climograma, nesse tipo de clima, nesse local aí, ó, chove mais na metade do ano. Então, o inverno coincide com... Que inverno, Ana Beatriz? Tá doido, é? O verão coincide, tá vendo a temperatura mais alta aqui no meio? O verão coincide com as maiores chuvas da região, com a maior quantidade de chuva. Olha a barrinha como tá mais elevada. Ó, chove mais no verão. Pronto, bem bonito. E eu disse que tinha uma grande amplitude. Por que, Ana Beatriz, grande amplitude? Porque a mínima pode, anual, né? A mínima pode chegar no mês de inverno a menos 30 e a máxima no mês de verão a 4 graus. Então, olha aí a diferença, né? Menos 30 para 4 graus. É uma grande diferença anual. Agora, vamos para o subpolar ou subiático. Esse tipo de clima acontece numa zona de transição, né? De uma área temperada para uma área polar. Que nem aquele subtropical que eu estava falando. O subtropical acontece numa área de transição também, né? No iniciozinho da temperada, mas ele fica ali em contato com tropical e temperada. Esse aqui também, o subpolar ou subiático. Ele acontece nessa zonazinha de transição, de temperada para polar. Ele é chamado de subpolar por causa disso. Que mais? Climáticos, polar e temperado, falei. Ocorre nas latitudes em torno de 50 a 70 graus norte, pegando aí áreas setentrionais, ou seja, norte do Canadá, Alasca e Rússia. Caracteriza-se por ter um verão curto, pouco quente, temperatura média em torno de 10 graus, enquanto o polar em torno de 4 graus no verão. Esse aqui ainda sobe um pouquinho mais, ó, o subpolar chega até a 10 graus. Invernos são muito frios e prolongados, chegando a ser em torno de 6 a 8 meses por ano, a durar de 6 a 8 meses por ano. A temperatura permanece com valores negativos nesse período. Os baixos índices pluviométricos acontecem no verão, ocorrendo geralmente na forma de neve. Apresentam baixos índices pluviométricos no verão. Cadê? Aí você olha para aqui para o climograma. Vamos ver se realmente os dados que estão aqui em cima são verdadeiros. Olha para o climograma. Eu sei que na metade do ano, enquanto a gente está no inverno aqui no hemisfério sul, eles estão no verão. Repare que, ó, a linha de solares. Ei, travou minha voz agora? Travou, deu uma travada aqui no vídeo. Travou. Travou, né? Falhou um pouquinho só. Chega, deu uma travada. Pronto. Aí, ó, como é que eu sei que esse climograma é dessa região aí, subpolar, região fria, né? Justamente pelo fato de que o meio do ano, que é o verão deles, a temperatura subiu, olha a linha, subiu, e eles têm aí, embora no livro de vocês tenha um dado dizendo que... Ana Beatriz. Repare que tem um dado aí no livro que não corresponde. Deixa eu terminar de dizer. Diga. Não, termino, porque você quer terminar hoje. Tá vendo que no livro de vocês tem dizendo que chove menos no verão? Chove, olha, os baixos índices pluviométricos no verão, mas olha para o climograma. Não é tão baixo assim não, quando você olha, tá vendo? Porque o verão não começa em junho, julho, agosto, setembro.
As chuvas de lá são chuvas desse subpolar, né? São chuvas de verão a outono. Chuvas de verão a outono. Então, esses dados aqui não estão correspondendo à realidade do climograma, não. O climograma, ele é muito detalhista. Se você saber analisar ele dá os dados todos para vocês sem você precisar ler isso aqui. Ele é muito detalhista. Então, está dizendo que está chovendo, sim, de verão a outono. As chuvas aqui são maiores de verão a outono, nessa região subpolar. Mas no livro está dizendo que apresenta baixos índices pluviométricos no verão. Estão vendo a informação aí? Diga aí, Stephanie. Ah, vai deixar. Mas pronto, deixa eu dizer rapidinho. Dá para identificar também, porque mesmo que as temperaturas, tipo, no verão, seja um pouco elevada, não é que nem se fosse no norte. Porque não é que nem no 30, né? Isso, menos 30, né? Sim, menos 30. É parecido esse gráfico com o outro, mas tem uma diferençazinha, principalmente nessa questão do verão, que sobe mais a temperatura, né? Mas a mínima também fica ali, ó, próximo dos menos 30. Você pode pensar que é o polar, mas não, você olha para a questão daqui da maior temperatura. Ele tem uma maior temperaturazinha, tem uma variação aí em relação a isso. Aí você identifica que é o subpolar. Temperado. Clima temperado tem 3 tipos, né? Mas a gente sabe o quê? De forma geral. Clima temperado acontece em zona temperada. De cara. Que é onde a gente vai encontrar aí as 4 estações do ano bem definidas. Aí o clima temperado, a gente vai ter 3 tipos, que é o temperado continental, o temperado oceânico e o temperado mediterrâneo. E aqui no livro de vocês traz 3 climogramas deles, ó. Bem bonitinho. Deixa eu ver aqui as características gerais. Latitude média, em torno de 30 graus a 65 graus, tanto para norte quanto para sul, ele acontece. Está entre as regiões de trópico e as regiões dos círculos polares, né? Se localiza entre o trópico e o círculo polar, zona temperada. O que mais? As temperaturas giram em torno de 18 graus Celsius, certo? Anual, uma média aí por ano, em torno de 18 graus Celsius. Mas no inverno pode atingir menos de 0, nessas regiões de clima temperado. Lembra quando é inverno, realmente fica bem frio, neva e tudo mais? Eles vivenciam as 4 estações. Então, neva, fica frio, fica abaixo de 0, nessas áreas de clima temperado. Que mais? As chuvas são distribuídas de forma regular durante o ano e as 4 estações são bem definidas. Ok, já falei disso. Pronto, agora vamos para as características de cada um. Vamos olhar o climograma. Qual é a diferença do clima temperado marítimo para o clima temperado mediterrâneo e o clima temperado continental? Tem algum desses aí que chove mais? Já dá para identificar de cara, olhando para o climograma? Qual que chove mais? Os 3. O temperado marítimo. O temperado marítimo, exatamente, chove mais. Oxe, chove mais porque possivelmente é um tipo de clima que recebe a influência de massas de ar marítimas, oceânicas, bem úmidas, exatamente. Chuvas ao longo do ano todo, tá vendo? Do ano todo. Mas a gente percebe o quê? Que tem alguns meses do ano que são mais chuvosos. Ó, e os meses mais chuvosos são esses meses aqui para eles, de outono a inverno, outono, que é aqui, que a gente está na primavera, está no outono. E aqui que a gente está começando, dezembro, a gente está começando no verão, a gente está começando no inverno. Outono e inverno, para eles, mais chuvosos. Nesse período aí. Ô, Eduarda. Aí, essa linha amarela. Pronto. É o quê? Eu disse para vocês que vocês podem fazer alguma questão de climograma, que a linha venha de outra cor ou que a barrinha venha de outra cor, lembra? Mas a linha sempre vai ser a temperatura, sempre. Em qualquer questão que você pegar, essa linha sempre vai indicar a média de temperatura mensal. Repare que aqui, e eu disse que sempre vai ter os meses no final, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, tá vendo? A linha sempre indica a temperatura. Aqui eles colocaram amarela, mas pode vir vermelha, azul, do jeito que o povo quiser, certo? Se você fizer preto e branco, vai vir preta, mas a linha sempre indica a temperatura. E as barras, maior ou menor, sempre vai indicar a quantidade de chuva daquele mês. Deixa eu ver. Temperado oceânico. O temperado oceânico ou marítimo, né? Aqui tá marítimo. Ele também é chamado de oceânico. Está presente nas faixas litorâneas dessa região aí. Acho que aqui tem, né? O Bzinho, ó. O Bzinho. Está presente nas faixas litorâneas, sobretudo nessa parte aqui da Europa, né? Sobretudo na Europa. Aí, deixa eu ver o que é que falta mais. Noroeste da Europa. Apresenta invernos frios, temperatura pode chegar a menos 3 graus Celsius no inverno. Atinge menos do que 0 graus, né? Verões geralmente são mais frescos, a média do verão é de 15 graus.
As chuvas são abundantes o ano todo e bem distribuídas. Pronto. E recebem massas de ar marítimas, por isso que é o tipo de temperado mais chuvoso, né? Repare que, olha aqui a média de temperatura, não faz uma grande curva. A temperatura anual não faz uma grande curva. Então, não é um clima que apresenta uma grande amplitude térmica anual. Não faz a grande curva. Fica em torno de -3 no inverno e de 15 graus positivos, mas não faz a grande curva aqui, tá vendo? Então, ainda não é considerado uma grande amplitude. Chuvas bem distribuídas, pronto. Mediterrâneo. O clima temperado mediterrâneo ele tem uma característica diferente dos outros. Ele é o mais nítido de você perceber dos três. Por quê? O Mediterrâneo, no período do verão deles, é um verão, o clima mediterrâneo, temperado mediterrâneo, se caracteriza por ter um verão seco e um inverno chuvoso. Ele se caracteriza por isso. Verão seco e inverno chuvoso. Então, repare que a barrinha de temperatura aqui, ó, junho, já começa a cair. Junho, que é como começa o verão para eles e o inverno para a gente. Então, ó, junho, julho, agosto. Eu já sei que isso aqui é na região norte, no hemisfério norte. Só olhando para aqui eu já sei. Porque, ó, já identifica aqui que a temperatura está mais elevada, que é verão para eles. E eu sei que é Mediterrâneo por quê? Porque clima mediterrâneo se caracteriza por ter inverno seco. Então, a barrinha de temperatura de chuva vai estar lá embaixo, nessa metade do ano. Ele praticamente é o que chove menos, né? Nesse período aí do ano, o verão é o que chove menos. E o inverno é chuvoso, ó o inverno deles, que começa em dezembro, janeiro, fevereiro, março, inverno é bem chuvoso. A grande característica do Mediterrâneo é esse. Deixa eu ver temperaturas, fala aqui. Aí é chuvoso, diz aqui, ó. Chove mais no período do inverno, as chuvas são em média de 500 a 1000 milímetros no Mediterrâneo. Não acontece só na Europa, também a gente vai encontrar no Golfo do México, no sudeste da China e no Chile. Tem aqui com o azinho, ó. Tem por aqui também. Tem nessa região do Golfo, aqui da China. O que mais? Temperatura. Geralmente o verão é um verão seco, mas é um verão quente no Mediterrâneo, atingindo em torno de 25 graus no verão, e a mínima é uma mínima em torno de menos 15 graus Celsius, menos 15. Já é uma variação de temperatura mais alta, né? Do que o temperado marítimo. Aí olha o temperado continental. O temperado continental ocorre dentro do continente, por isso que ele tem esse nome, o Czinho aqui ocorre dentro das áreas, são interioranas, ocorre dentro do continente. É caracterizado por ter chuvas bem distribuídas, tá vendo? Não tem muita diferença. Mas repare que o período do verão deles é um período do verão um verão mais chuvoso. Se você fazer uma comparação aqui com os outros, é um verão mais chuvoso. Então, a dinâmica de ser mais chuvosa. A linha de temperatura, eu acho que é o que faz a maior curva, né? É o que tem a maior amplitude dos três. É Paraí. A mínima dele é em torno de menos 5 e a máxima de 24. Tem uma grande curva, amplitude térmica até considerável, anual. O que mais? Tem um fator decisivo aí, que é a questão da continentalidade. Como é um clima temperado continental, então ele sofre a questão da continentalidade. Tornando a umidade relativa do ar mais baixa e elevando a amplitude térmica anual. Por isso que ele tem a maior amplitude térmica do ano, né? Por causa da continentalidade. Aí o inverno é rigoroso, já falei do inverno, já falei do verão. Pronto. Alguma dúvida até agora? Eu não. Analisou o climograma, você mata a questão todinha. Souber analisar o climograma, decorou essa questão das estações do ano, não tem erro não. Subtropical, pronto. Esse bonito, ele acontece naquela faixazinha, né, que eu falei, iniciozinho da zona temperada, ali no contato de tropical com temperada. Por isso que é chamado de subtropical. No Brasil, a gente tem um tipo de clima chamado subtropical, que é esse aqui, ó. Que é o que pega a parte sul de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul, e pega os 3 estados da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são ali, ficam abaixo do Trópico de Capricórnio, no início da zona temperada do sul. Então, fica dentro de uma zona subtropical, de transição tropical para temperado. Esse tipo de clima apresenta o quê? Olha para o climograma. Apresenta chuvas bem distribuídas o ano todo. Existe até uma amplitude térmica anual, de certa forma, elevada, né? Porque se você prestar atenção aqui, ó, ele vem praticamente para zero aqui no período do inverno. E quando é verão, a temperatura sobe bastante. Em torno aí de 18 graus, uma média de 18 graus, né? No período do verão. Aí, acontece aonde, Ana Beatriz? Pode ocorrer, você pode encontrar tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte.
É mais suscetível a acontecer subtropical nas áreas do sul da América do Norte e sudeste da América, regiões do centro, norte e sul do continente africano, Austrália, sudeste da China, Península Arábica e norte da Índia. É caracterizado por apresentar uma grande amplitude térmica o ano todo, no decorrer do ano. Repare na linha. A linha indica isso pra gente. Se você souber analisar o climograma, você mata a questão. A linha, quando a linha fizer essa curva muito grande, muito drástica, já indica que aquele tipo de clima tem uma grande amplitude, tem uma grande diferença anual de temperatura, de um mês para o outro, de uma estação para outra. E aqui a gente sabe que já está dentro ali de uma zona temperada, então já tem o esboço das 4 estações do ano, né? Quando for verão vai ser quente, quando for inverno a temperatura vai atingir menos de zero. Então já tem uma grande variação. As chuvas são bem distribuídas, já falei isso. Pode olhar, como é que eu sei? Nem olhei para isso aí. Como é que eu sei que a chuva é bem distribuída? Olhe para as barras. As barras estão indicando isso. As barrinhas indicam a quantidade de chuva por mês. Repare que as chuvas as barrinhas estão bem elevadas, grandinhas aí o mês todo, todos os meses do ano, indicando que chove todos os meses. As chuvas são, de certa forma, bem equilibradas, tá vendo? De um mês para o outro, são bem equilibradas, então chove o ano todo, chuvas são regulares. A ocorrência de queda de temperatura na estação do inverno, a gente sabe, chegando a nevar. Olha aqui, eu nem sei que chega a nevar, mas olha para a temperatura, pode atingir 0 graus ou menos, ó, porque essa linhazinha indicou isso para mim agora. Indicou que pode atingir menos de 0, ó. Parou aqui no 0, mas pode atingir menos de 0. Indicou isso. Então, no verão, as temperaturas são semelhantes à de clima tropical, ou seja, sobe bastante, variando aí em torno de 20, 18 graus. Ó, olhei para aqui, ó, já está me indicando isso. 18, mas também pode atingir, ó, olha para aqui, para dezembro, para janeiro. Chegar a 19, 20 graus, a média aí. Tropical. O clima tropical, a maior parte do Brasil é de clima tropical, né? A maior quantidade de climas do Brasil que a gente vai ter são climas tropicais. A gente tem o equatorial, aí tem tropical continental, tem tropical de altitude, tropical semiárido, aí tem o tropical atlântico, aí tem o subtropical, que aí é o clima diferencial. Mas a maior parte do nosso país vai apresentar esse tipo de clima aqui, clima tropical. É claro que tem uma diferençazinha. Aqui tem clima tropical continental, mas poderia vir clima tropical de altitude, clima tropical semiárido, clima tropical atlântico, poderia vir de outra forma aqui. Mas de forma geral, vocês estão vendo clima de forma geral, a gente não partiu para o Brasil ainda, está vendo de forma geral. Clima tropical. Esse clima se caracteriza por estar dentro da zona tropical, ou seja, entre os 2 trópicos. O que mais? Fica numa faixa entre 5 graus de latitude a 30 graus de latitude, tanto para norte, né, quanto para sul. O que mais? Entre os trópicos, já falei. Apresenta uma média superior de temperatura em torno de 20 graus Celsius por ano. Pequena amplitude térmica, não tem uma grande amplitude térmica anual. Olha, variando aqui em torno de 19 a 25 graus, não tem uma grande amplitude térmica anual. O que mais? Acontece mais, eu já falei do Brasil, né? África, Índia, Península da Indochina e Norte da Austrália, dentro da zona tropical. Tem um nível de precipitação